Meus claros, meus irmãos, tudo mudou, meus irmãos. Agora, meus irmãos, eu vou apresentar a nova vinheta, meus irmãos. Agora eu vou rodar a vinheta, meus irmãos, a primeira vinheta. Vamos lá. Existe um sofrimento. Meus irmãos, eu estou aqui no livro Adventista do Sétimo Dia. O livro é muito interessante, meus irmãos, fala grande esperança. E fala, o nome do livro é Ele. Meus irmãos, eu peguei esse tema, meus irmãos, muito interessante, porque eu tenho um livro desse. Porque existe o sofrimento. E eu achei, meus irmãos, esse tema muito interessante. Meus irmãos, eu vou ler um pouquinho aqui e depois eu falo da minha opinião, tá certo, meus irmãos? Baseado do texto. Muitas pessoas veem o sofrimento. Muitas pessoas veem o resultado do mal, com a sua miséria e desolação, e questiona como ele pode existir no reino de um Deus infinito, em sabedoria, o poder e amor. Aquele que estão disposto a duvidar, utilizar isso como desculpa para rejeitar o ensino da Bíblia. A tradição e a interpretação errônea, errônea, obserido o ensino da Bíblia sobre o caráter de Deus e a natureza do seu governo e a maneira como ele trata com o pecado. Então, meus irmãos, eu achei esse texto muito interessante. E aí, meus irmãos, eu vou falar da minha opinião baseada nesse texto. Porque existe o sofrimento. E achei esse tema desse livro muito interessante. Vamos lá, meus irmãos. Muitas pessoas veem o resultado do mal do que bem. Do lado negativo em positivo. Aonde está o lugar e o local de sofrimento daquilo que a gente sente? Dores físico significa evite, meus irmãos, comer coisas de gordura. E sabendo, meus irmãos, gordura significa um veneno. Tá certo, meus irmãos? Vocês, meus irmãos, têm que cuidar da saúde, da chácara, da aula. Porque, meus irmãos, gordura tira o equilíbrio de nós. E aí, meus irmãos, a pessoa sente aquela dor físico. E também, meus irmãos, fala também do sentimento e emoções. Então, meus irmãos, evite aquele sentimento, emoções das coisas, meus irmãos, das coisas que a gente vê. A gente tem evitado as coisas da área, do lugar onde vocês andam. E também, meus irmãos, evite sofrimento de família e também dívida financeira. Pode ser sofrimento de doença. Mas eu creio, meus irmãos, Deus curou vocês. Tá certo, meus irmãos? Angustiado e sofrimento e dores, aflição. Angustiado querendo desistir da caminhada. Então, meus irmãos, vou dar, meus irmãos, um versículo de Jesus sempre disse. Está em João capítulo 16, versículo 33. Eu lhe disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão
aflições. Contudo, tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Dois caminhos, não, meus irmãos? Dois caminhos significam uma porta estreita e outra porta que é larga, não, meus irmãos? Leia, meus irmãos, em Mateus capítulo 7, versículo 13 até 14. Então, meus irmãos, fala do caminho de Enoque, não, meus irmãos? Enoque andou com Deus. Não foi só Enoque, não, meus irmãos. Foi Noé, Abraão, Jacó, Jó, Isaac, Isaías, José, Moisés, Josué, Davi e outras pessoas, entendeu, meus irmãos? Então, meus irmãos, leia, falando sobre de Enoque, leia, meus irmãos, em Gênesis capítulo 5, versículo 23 a 24, fala de Enoque. E também, meus irmãos, 74 homens andou com Deus. Leia, meus irmãos, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Por que será, meus irmãos, de tantas dúvidas, de sofrimento? Mas, meus irmãos, o futuro fala. Não vai ter sofrimento. O mundo promete, não, meus irmãos? Não vai ter sofrimento, não vai ter morte, nem doença. Também Testemunho de Jeová fala, promete, não, meus irmãos, do milênio, do futuro, que eles falam do ímpio, vai ser destruído, e Satanás vai ser preso 1000 anos, e aí Jesus vai reinar 1000 anos, e aquela oportunidade, meus irmãos, não perca sobre isso. Porque Jesus vai reinar 1000 anos e Satanás vai ser preso. É não, meus irmãos? Então, meus irmãos, leia na Apocalipse 21, capítulo 1 até 27. Apocalipse, capítulo 21, versículo 1 até 27. Por que será, meus irmãos, as pessoas pensam do lado negativo do que positivo? Por que, meus irmãos, as pessoas questionam sobre si mesmo? Dúvida, questionamento, fica se perguntando si próprio. As pessoas devem evitar para não passar o sofrimento. Por exemplo, as pessoas devem evitar para não passar o sofrimento. Por exemplo, pessoas devem se cuidar. O sentimental, no sentimento, no metor espiritual da aula e chácara. Então, meus irmãos, se inscreva no meu canal. Às vezes, meus irmãos, a gente pergunta como criança, não, meus irmãos, porque o céu azul, que criou Deus, por que ensinou passarinho a cantar. Então, meus irmãos, as nossas perguntas é como criança. E para Deus, meus irmãos, é muito pequeno para ele. Então, meus irmãos, se inscreva no meu canal. Até mais.